Fala pessoal, e aí, tudo bem? Domingo, hein? Domingo, chegou o domingo, dia 17 de julho, semana com muita notícia, muita informação, o Diário PCD sempre trazendo para você tudo que acontece envolvendo o universo da pessoa com deficiência. Quero agradecer você que acompanhou durante toda a semana as nossas divulgações, quer seja no site, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, o site que está recheado de notícia, uma média de 3, 4 notícias por dia no site www.diariopcd.com.br. Muitíssimo obrigado. Peço para você já deixar o like nessa transmissão. Eu sou o Abrão Dib Júnior, jornalista, editor do Diário PCD, homem de pele clara, uma barba bem baixinha, grisalha, cabelo escuro penteado para trás. Estou com uma camiseta cinza, ao fundo um painel branco e a obra que eu sempre digo, são dois garotinhos com chapéu de palha. Esta obra que está na parede aqui do meu escritório, que eu ganhei de presente do meu mestre Osmar Santos. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estar conosco também neste domingo, porque a notícia aqui não para. E eu quero hoje, em especial, chamar você para conferir uma matéria que está no site sobre a atitude de uma fonoaudióloga no interior de São Paulo, na cidade de Duartina, região de Marília, região de Bauru, uma fonoaudióloga que aí distratou, maltratou, de acordo com que a Polícia Civil apura, várias crianças com autismo, crianças com transtorno do espectro autismo. Eu não consigo entender ainda, nos dias de hoje, se uma pessoa não consegue atender uma criança com deficiência, por que está no mercado? Vai fazer outra coisa, não é? Se eu não tenho paciência para atender uma criança com autismo, se eu não tenho tolerância, se eu não é isso que eu quero, vá fazer outra coisa, né? Pega o diploma, joga fora, mas não maltrata as pessoas, não maltrata. Aí, aguardando aí as investigações da Polícia Civil de Duartina, tem uma nota do Ministério das Pessoas com Deficiência, dos Direitos Humanos, lá no site, confere lá no nosso site essas informações. Mas hoje em especial quero agradecer a participação, que você vai conferir daqui a pouco, do Luiz Portinho, meu grande amigo Luiz Portinho, procurador federal, aposentado, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, ele que faz parte lá da Paradesporto TV, lá da RS Paradesporto, com sede no sul do Brasil, mas um baita de um trabalho que o Luiz Portinho e todos realizam, a informação que o Luiz Portinho presta lá na Paradesporto TV sobre benefícios previdenciários, sobre o INSS, sobre BPC Loas, vale a pena. Se tiver dúvida, vá a Paradesporto TV lá no YouTube, que você vai ter informações sempre atualizadas com o Luiz Portinho, grande parceiro. Eu estou lá todas as semanas contribuindo com informações para a Paradesporto TV e o Luiz vem hoje com informações para você que acompanha o Diário PCD. E ele comenta sobre uma reunião que teve do CONAD. O CONAD é o Conselho Nacional de Defesa das Pessoas com Deficiência, não é? Este é o CONAD. O CONAD que teve aí reuniões, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O CONAD teve aí reuniões na semana passada, 2 dias de reuniões, uma pauta que o Diário PCD teve acesso. Nessa pauta que eles divulgaram, além de o governo, através do Secretário Nacional da Pessoa com Deficiência, anunciar que apresentaria a minuta do decreto da avaliação biopsicossocial. Depois tiraram da pauta, papum, né? Mas ainda discutiram com o pessoal da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, sobre o passe livre, uma série de coisas, falaram sobre benefícios previdenciários do INSS, falaram uma série de coisas nessa reunião do CONAD. E eu questionei, né, a assessoria de imprensa do CONAD sobre a pauta, não é?
o que foi discutido na reunião. E eu recebi uma resposta que ficou aqui, sabe? Mas tudo bem. Eles disseram que a íntegra da reunião, de 2 dias, eles estão disponíveis no YouTube. Isso eu sei, porque eu acompanhei e nós transmitimos, inclusive aqui pelo Diário PCD, e o Luiz transmitiu lá pela Paradesporto TV. E que a ata da reunião vai estar disponibilizada no site. Quando, eu não sei. Estou procurando, não achei até agora. Mas o Luiz Portinho acompanhou os 2 dias de reunião do CONAD. E nas reuniões do CONAD, o Luiz tem aí informações para trazer para você com detalhes. Eu convido para você acompanhar a partir de agora, neste domingão, 17 de julho, os comentários do Luiz Portinho sobre esta reunião do CONAD e as preocupações. Quando você tem uma reunião, você acha assim, bom, na reunião vão resolver alguma coisa positiva. Mas as preocupações depois desta reunião, elas só aumentaram. É incrível. É incrível quando alguém se reúne para falar de direitos das pessoas com deficiência, eles conseguem mostrar problemas. É incrível. Quero te convidar, acompanha comigo, a partir de agora, os comentários de Luiz Portinho sobre esta reunião do CONAD, as preocupações dele depois da reunião do CONAD e que a gente tem que tocar em frente. Luiz Portinho, grande abraço, meu irmãozinho. Obrigado pela participação, obrigado pelo apoio ao Diário PCD. Gratidão a todos da Paradesporto TV, a todos da RS Paradesporto. Confere comigo o recado e os comentários de Luiz Portinho. Obrigado, gente. Acompanha aí. Olá, Abraão Dib, amigos e amigas do Diário PCD. Como vão todos e todas? Espero que se encontrem bem. Regressando aqui a esse espaço nobre de debates aí sobre as questões da causa das pessoas com deficiência, recebi com grande satisfação o convite do meu amigo Abraão para estar mais frequentemente aqui no Diário PCD, comentando as questões aí dos benefícios previdenciários, das questões relativas ao INSS e do nosso BPC Loas, né, que um assunto tão caro para nós aí, pessoas com deficiência, especialmente para as mais necessitadas, né, que dependem do BPC Loas. Eu sou Luiz Portinho, sou procurador federal aposentado, cadeirante, paraplégico há mais de 40 anos, moro aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, sou um homem branco, cabelo, barba grisalha, estou vestindo um blusão preto e ao meu fundo há uma parede em tijolos à vista aqui no ambiente da minha residência. Mas essa semana, pessoal, assim, embora o Abraão tenha me convidado para falar sobre questões previdenciárias, eu quero me ater à última reunião do CONAD, nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu na última semana e eu acho que trouxe alguns temas importantes aí, algumas questões que merecem o nosso exame. Começando pela mais importante, na minha opinião, que é a questão da avaliação biopsicossocial. É um tema extremamente importante para nós, a gente tem comentado muito aí a respeito desse assunto, já tivemos oportunidade, inclusive, de comentar numa entrevista aqui no Diário PCD com o Abraão, oportunidade que eu estive aqui alguns meses atrás, traçando aí algumas considerações sobre a importância dessa avaliação biopsicossocial, não só para as políticas públicas envolvendo as pessoas com deficiência, mas para todo o nosso universo, para toda a nossa, digamos assim, autoestima como pessoas com deficiência. Nós precisamos abandonar de vez, até junto às mãos numa prece aqui, abandonar de vez, pessoal, esse modelo médico, esse modelo patológico da deficiência e ingressar num novo horizonte, num novo caminho, que é a avaliação biopsicossocial, que está lá prevista na Convenção Internacional, na Lei Brasileira de Inclusão,
E é um modelo que definitivamente vai representar uma alteração de paradigmas para nós, pessoas com deficiência. O que aconteceu na reunião do CONAD? A questão foi pautada, foi distribuída aos conselheiros a minuta de decreto que regulamentará a questão da avaliação biopsicossocial. Mas, e sempre há um mas, né, pessoal, quando não se quer fazer as coisas da forma que devem ser feitas, o instrumento de avaliação, o modelo de avaliação, não foi disponibilizado aos conselheiros. Ou seja, faltou transparência, falta vontade de estabelecer o debate aberto com a sociedade. O CONAD é a sociedade, o CONAD é um ambiente de debate no qual a sociedade está presente. E aí o que aconteceu? Foi retirado de pauta porque o instrumento é um anexo do decreto, portanto ele é parte integrante desse modelo de regulamentação. E é óbvio que se precisa conhecer o instrumento de avaliação para se ter opinião a respeito do que está sendo proposto. Sem o instrumento de avaliação não temos como dar um parecer, como dar uma opinião a respeito sobre essa avaliação, regulamentação da avaliação biopsicossocial que está sendo proposta. Eu tive a oportunidade de ler essa minuta do decreto, comentei na Paradesporto TV num vídeo que ficou até um pouco longo, mas eram tantas considerações, e assim, numa leitura superficial desse decreto, eu encontrei vários problemas, numa leitura bem superficial. Como a gente desconfiava, o modelo de avaliação proposto continua tendo a preponderância da perícia médica, contrariando todas as previsões legais. E, enfim, pessoal, para resumir, porque eu tenho outras questões atinentes à reunião essa do CONAD que eu quero comentar e não quero que o vídeo fique tão longo, mas para resumir, duas questões preocupantes. O decreto, ele tem uma série de pontos que a gente precisa discutir, precisa retirar do decreto. Eu gravei esse vídeo, deixo para quem quiser se aprofundar, ele está lá arquivado na Paradesporto TV, vocês podem pesquisar, Paradesporto TV, decreto de avaliação biopsicossocial, vão encontrar facilmente esse vídeo. E outra questão que a gente precisa ter nessa matéria é a transparência. O governo federal não está tendo transparência desde o começo, não quer mostrar esse instrumento de avaliação. E por que não quer mostrar o instrumento de avaliação? Há alguma coisa a esconder? Então fica essa pergunta e essa crítica aí, essa tentativa do governo federal de escamotear o debate que tanto está nos prejudicando. Essa regulamentação já era para estar pronta, ela está trazendo inclusive reflexos aí. A gente tem visto no IPVA do estado de São Paulo, que o Abraão traz tanto aqui no Diário PCD essa questão. E assim, outras questões que foram tratadas na reunião. Foi uma reunião realizada em 2 dias, que trouxe várias pautas. Trouxe a pauta do rol taxativo da ANS, que foi um debate não foi um debate muito longo, mas foi interessante. Trouxe a pauta da acessibilidade no transporte aéreo, em aeroportos, nos procedimentos de embarque e desembarque em aeronaves. Esse é um ponto interessante também. Houve uma exposição muito interessante e, inclusive, a gente publicou na Paradesporto TV esse ponto da reunião. Achei bem assim, com conteúdo informativo, com algumas exposições interessantes. Então, acho que foi importante esse ponto da pauta. Outro ponto também relativo à acessibilidade dos transportes e que me deixou um pouco preocupado, muito preocupado,
O transporte interestadual, acessibilidade nos ônibus interestaduais, que a gente sabe que nós que somos usuários, conhecemos bem, a gente sabe aquela questão de tu chegar e o ônibus ter aquele selo de acessível, né, na entrada do ônibus, só que a entrada se faz por uma escada, né? Então, que acessibilidade é essa, né? E aí quem fez a exposição foi um conselheiro do CONAD que representa a ANTT, Agência Nacional de Transportes. Ele fez uma exposição interessante sobre a questão, mas uma exposição um pouco fora da realidade, inclusive indagado sobre o prazo que as empresas de ônibus teriam para adaptar os ônibus, para os ônibus estarem acessíveis. Ele diz que desconhece o prazo, não sabe se o prazo já encerrou, se não encerrou, o que, ao meu ver, foi muito preocupante. Um representante do governo da ANTT, que é a agência que deve fiscalizar essa questão, dizer que não tem conhecimento do prazo, quando o prazo já está escoado. O prazo já está escoado há muito tempo. Esse é um prazo de 10 anos que foi concedido em 2004. Ele é um prazo que se encerrou em 2014. Ele foi prorrogado. Teve uma prorrogação do prazo, a prorrogação já se escoou, já se encerrou. Nós temos um panorama que 100% das frotas de ônibus interestaduais deveriam já estar adaptados, estar acessíveis, e não estão. E o representante do governo, da ANTT, que tem uma cadeira, um assento no nosso CONAD, diz que desconhece essa norma. Na minha visão, foi preocupante essa questão. E a última questão que eu vou tratar aqui, pessoal, estou vendo que o vídeo já está com 10 minutos, a gente começa a falar e se empolga e começa a trazer pontos. Foi uma exposição de um representante da diretoria de benefícios do INSS, tratando do BPC Loas. É uma exposição que eu recomendo que vocês assistam, quem tiver interesse na questão do BPC Loas. Ela também está arquivada, nós transmitimos no canal a questão da acessibilidade no transporte aéreo, da inclusão no mercado de trabalho, que também foi tratada e foi muito boa essa parte da inclusão no mercado de trabalho, e essa questão do BPC Loas. Essas 3 pontos da pauta a gente transmitiu na Paradesporto TV, temos arquivado lá para quem tiver interesse. E nessa questão do BPC, pessoal, quem tiver interesse assista lá, porque foi muito esclarecedor, assim, embora não tenha sido positiva, ela trouxe alguns esclarecimentos, como, por exemplo, a questão do prazo para concessão do BPC, pessoal. A informação de que está levando mais de 250 dias, em média, para o INSS conceder um pedido de BPC, pessoal. Extremamente preocupante isso. Isso é extremamente preocupante, pessoal. Que uma pessoa faça uma solicitação de BPC e leve quase 9 meses, pessoal. E a gente sabe que, na prática, existem pedidos de BPC que levam 1 ano, 2 anos, às vezes, para serem concedidos. E isso é inadmissível, pessoal. Isso é inadmissível. A gente sabe hoje que as filas do INSS ultrapassam 3 milhões de requerimentos nas filas do INSS. Desses 3 milhões, 1 milhão aguardando a realização de perícias, benefícios por incapacidade, portanto. E essas informações trazidas na reunião do CONAD deixam aí explícita uma falha gritante do governo federal no enfrentamento dessas questões.
O BPC Loas chegou a ser concedido em 30 dias, pessoal. Até alguns anos atrás. Até 2014 nós tínhamos uma rotina de procedimentos e o BPC Loas era concedido em 30 dias. O que aconteceu de lá para cá? O INSS não realizou nenhum concurso para a contratação de servidores. Nos últimos 7 anos nós não tivemos um concurso. O INSS perdeu mais de 18 mil servidores nesse período, pessoal. E isso é extremamente preocupante. Hoje o INSS tem um quadro de pessoal de aproximadamente 19 mil servidores, 18 mil e alguma coisa, e necessitaria de um quadro de pelo menos 45 mil servidores para dar um enfrentamento razoável à demanda que está submetida ao INSS. E o BPC Loas está dentro desse contexto, pessoal. Uma outra questão que a gente tem em relação ao BPC Loas, já temos uma lei, a 14.176, determinando que a renda per capita para o acesso ao benefício aumente de 1/4 para meio salário mínimo, possa ser ampliada em determinadas situações. Ela deveria estar vigente desde janeiro de 2022 agora. Só que o governo federal não regulamentou essa lei, não editou o decreto necessário à aplicação da lei, necessário para que os servidores do INSS possam, na concessão dos benefícios, aplicar essa possibilidade de ampliação da renda per capita. O representante do INSS foi o CONAD e não deixou explícito por que o governo federal não regulamentou, e mais, disse que os servidores estão aguardando essa regulamentação para começar a análise desses benefícios. Então, pessoal, é muito preocupante também essa situação que a gente está vivenciando em relação ao BPC Loas. Enfim, eram esses os pontos que eu queria trazer aqui, pessoal, sobre essa reunião do CONAD, do nosso Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu aí. Me desculpem se me alonguei demais no vídeo, estou vendo aqui que está com mais de 15 minutos aí, mas acho que são pontos importantes que a gente tinha que conversar aqui e expor nesse espaço tão nobre aqui que o Abraão está abrindo aí para a gente discutir aqui no Diário PCD. Me despeço de todos e todas, espero que tenham gostado. Um abraço ao meu amigo Diário PCD, ao Roland e a toda a turma aí que faz esse grande ponto de informação aqui para as pessoas com deficiência. Até mais, pessoal. Você quer vender automóvel para pessoa com deficiência? A hora é agora. As autorizações de IPI começam a sair em maior quantidade, além do que vocês têm uma feira, uma grande feira desse segmento, a Mobility Show, que acontece no final de julho. Então eu estarei em São Paulo, dia 25 de julho, num treinamento presencial, aguardando você. Lá você vai saber como tratar esse novo momento, como você vai fazer para aproveitar o cliente nessa situação. O mercado mudou, você tem que se preparar. Dia 25 de julho em São Paulo, espero você lá.